Ah, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez me chego diante de Ti para pedir aquela ajuda de sempre, porque sem o Teu auxílio não me sinto capaz. Por isso te peço socorro, peço todas as vezes que possa estar enviando o Teu Santo Espírito para me dar sabedoria, para realizar mais esse trabalho, deste propósito que eu tenho feito nesse dia, que é passar alguns assuntos, o qual é uma grande necessidade nas nossas vidas, pela nossa salvação, pela nossa integração no reino dos céus. Como já passei acerca da santificação, da fé, hoje vamos falar um pouco sobre vigilância e também tenho entendido que é algo para o benefício de termos uma vida sólida na santificação. Vigiando, nós nos privamos de muitas falhas. Por isso eu te peço o teu auxílio no nome do Senhor Jesus. Amém. O mundo todo, não sei porquê, não está vendo o que neste mundo está acontecendo. Olho de um lado e para o outro, vejo os homens assustados e todos tremendo. Se tu quer saber o que fazer, busca conselho no Nazareno. Muitos não sabem por que isto tudo. Isto está acontecendo pela ganância, tudo contaminado, até os alimentos estão cheios de veneno. Um nazareno sabe explicar e ensinar como desviar de tudo isto, até os imprevistos que acontece sem você esperar. Ainda dá o endereço onde a paz pode encontrar. O Nazareno sabe explicar e ensinar como desviar de tudo isto, até o imprevisto que acontece sem o homem esperar. Ainda dá o endereço onde a paz vai encontrar.
Aleluias. Então vamos hoje, coloquei nesta sequência como se estivéssemos estudando para um vestibular. Mas em qual esse sentido? Vestibular para quê? Para a nossa vida espiritual. Então, como no início já relatamos, falamos sobre santificação, fé, hoje a vigilância. Então vamos iniciar dando abertura em Mateus 24, 42, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabe que hora há de vir o vosso Senhor. Então, em primeiro lugar, é começarmos nos preparando para a vinda do Senhor, como se fosse uma prova de qual maneira que Ele vai nos encontrar. Nós vamos ter algumas sugestões dentro de alguns versículos que nós separamos hoje. Então, como esse primeiro versículo de introdução, Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Foi uma parábola que o próprio Jesus conta ali, avisando sobre a volta. Ele, como homem, não sabia, nem os anjos do céu sabiam. É só prestar bem atenção no texto, eu não estou lendo, só estou dando a introdução para esta matéria tão importante que é a vigilância. Eu tenho até colocado como 3 pontos principais para a nossa santificação, que na própria palavra, quando entendemos de acordo como está escrito, o vigiar vem na frente. Então nós iniciamos a nossa santificação vigiando, orando e consagrando cada vez mais as nossas vidas ao Senhor. Então, nós estamos como igreja que foi comprada e remida pelo sacrifício da cruz do Calvário, no Calvário, e nós estamos esperando um evento muito importante, que é o arrebatamento da igreja, o qual não imaginamos ficar de fora deste evento, porque o que está em jogo é a nossa vida eterna. Que maneira o homem está pretendendo entrar nessa eternidade? Em tormenta eterna ou em alegria ou gozo eterno? Então, aqueles que escolhem este caminho estreito, que não agrada tanto à carne, eu acredito, no meu modo de entender, que a melhor escolha para o homem é este caminho estreito. Entrar por esta porta estreita, que não passa muito tipo de carga, vamos dizer assim. Então vamos passar a vigiar, porque a vigilância ela faz parte da nossa santificação. Quando o homem vigia, ele evita muito de cometer pecados, e é um ato que condena a alma do homem, é pecado, portanto, a palavra é bem visível neste sentido. E por que neste texto que Jesus fala, ele avisa dando um exemplo, se o pai de família pudesse saber que hora viria o ladrão, ele guardava melhor a casa. Agora vamos para Mateus 25, 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia
e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então ele está falando exatamente do arrebatamento, que nós colocamos nesta introdução, que há muitos aí dando dia, hora, minuto, segundo, que vai ser o arrebatamento, mas aqui ele coloca mais uma vez que ele, como Filho do Homem, ele não sabe, nem os anjos sabem. Está lá em Mateus 24, 39 e também aqui, em Mateus, e aqui também Mateus 25, 13, ele deixa este alerta sobre o arrebatamento. E a vigilância, ela é tão importante nas nossas vidas, porque não adianta se o camarada ora 24 horas, faltando um segundo para completar essas 24 horas no dia, e num segundo ele falhar com a vigilância, ele coloca tudo a perder. Então ele vai estar ali cometendo um sacrifício de tolo. Agora vamos abrir a Bíblia Sagrada em Mateus 25, Marcos 13. Eu coloquei, Marcos 13, Marcos 13, do versículo 33 ao 37 e 14, de 34 a 37. Então vamos primeiro, 13. Aleluia, bendito seja. 13, 33. Diz o seguinte. Vamos estar lendo um antes também. O 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Então é confirmando a mesma coisa que está lá em Mateus. O Marco, ele repete aqui também, porque quando os discípulos perguntam a ele quando seria estes acontecimentos, ele dá essa resposta a princípio. E depois ele deixa os sinais para que o servo não ficasse tão aquém de entendimento. E o 33 diz assim, olhai, vigiai e orai. Então, nós vemos aqui que a vigilância, ela está na frente da oração. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se há pela manhã. Então ele deixa aqui o aviso para estar vigiando, porque ninguém sabe a que hora, a que momento. Então todos aqueles que estão marcando que vai ser tal hora, tal minuto, tal segundo, ele pode estar até desejoso que seja, mas ele vai estar mentindo, porque como homem, nem Jesus, como homem, ele não sabia. E o 36, para que, vindo
improviso, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as todas. Vigiai. Então, a recomendação, porque o homem, quando ele está na vigilância, de maneira nenhuma ele vai descuidar, porque ele está vigiando, ele vai estar atento aos sinais que o próprio Jesus deixou. E a vigilância ela é tão importante nas nossas vidas como cidadão e como servo do Senhor. Nós, como servo do Senhor, estamos vigiando o nosso procedimento, o nosso testemunho, nós vamos estar vigiando o que falar, porque é perigoso demais se falarmos de qualquer maneira e acabar ferindo, ofendendo um semelhante a nós, ou ferindo a sensibilidade do Espírito Santo, e aquilo que tanto almejamos vai acabar isto nos deixando de fora. Então vamos voltar ao 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Então só quem sabe o segundo correto é o Pai. É Ele como Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, é aquele que define qual hora que vai ser. Então, nós, como homem, não temos esta autoridade de colocar de jeito nenhum. E o 33, olhai. Então, é para estar observando ali como um vigilante mesmo, e vigiai, e orai. Então, a gente vai vigiando, orando, seguida, porque não sabeis quando chegará o tempo. Eu acredito que tem duas coisas muito interessantes que nos marca esse tempo. Primeiro de tudo é o evangelho ser pregado, como está lá em 24:14 de Mateus, a todo mundo. É algo que precisa ser realizado. Eu acredito até que o mundo todo já sabe do Evangelho. Mas tem aí as coisas que está preparando um acontecimento de grande importância para o arrebatamento, que é a vinda do anticristo, do falso profeta e a besta, vamos dizer assim. Porque o cenário está sendo montado e nós temos que estar vigiando, até naqueles lugares onde estão dizendo que intitularam como igreja, nós precisamos estar, porque o anticristo ele está solto. O apóstolo Paulo falou que muitos se fizeram anticristo. É um motivo que na parte espiritual nós temos que estar vigiando. E como vamos saber? Conferindo se o ensinamento daquele cidadão, daquele indivíduo, está aqui dentro, está correspondendo ao que as Escrituras nos ensinam. Então, é o primeiro termômetro que nós temos para ver quem é o indivíduo, analisando se está correto com as Escrituras Sagradas. E o 34 é como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, aqui neste verso 34, tem vários parágrafos para que nós possamos estar observando. Primeiro dele, o homem que partiu para fora da terra. Quem fez isto foi o próprio Senhor Jesus. Ele ali veio e cumpriu
o determinado que era para ele realizar, ele realizou e voltou para a sua glória. Ele saiu desta terra. Então, coloco esse Senhor aqui desta parábola como o próprio Senhor Jesus. E deixando seus servos. Ele, quando partiu daqui, ele deixou ensinado um grupo para dar prosseguimento a este evangelho do reino, que foi os apóstolos, a sua igreja, no modo geral. E quem é igreja e quem está fingindo de igreja? Na época, ele deixou algo que é para ser observado. Na época dele, tinha ali os fariseus, saduceus, os sacerdotes, quer dizer, aqueles homens que se achavam tão importantes, e ele mostrou ali várias vezes, ele combateu com eles que eles estavam torcendo a palavra. E ele deixou vários avisos também sobre os falsos profetas, o anticristo e os falsos pastores. Então, ali naquela figura dos fariseus, anciões, escribas, está espelhado os maus, aqueles cães que estão lá no Apocalipse, estão todos espelhados nesses indivíduos. Também outra parte, para nos chamar muita atenção, para estar vigiando, é o joio que está no meio do trigo. Nem todos que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. E quando nasce o joio, aquele servo chega ao seu patrão e diz, Senhor, vamos arrancar o joio? Ele falou, não. Por que ele não consente que arranque, mesmo sabendo que este joio já está decretado uma fornalha para ele? Porque eles servem para ser... para você estar comparando também como está a sua vida. Você é trigo ou é joio? Você está imitando o joio ou está sendo trigo? E nós sabemos que este joio é tipo desses anticristos que anda em todos os lugares. E algumas vezes falamos sobre igreja. O que é igreja hoje? Igreja é um povo separado que acreditou na grande redenção de Cristo. Aquele que está testemunhando o amor de Cristo para com as nossas vidas, este é igreja. Ele não é que ele está na igreja, ele é igreja. E nós precisamos ser esta igreja. Para quê? Para dar exemplo e para estar levando uma palavra da verdade, ensinando os demais, incentivando a santificação, incentivando uma busca de uma fé verdadeira e também incentivando a estar nesta vigilância, imbuídos nesta vigilância que estamos anunciando hoje. Deixou a sua casa e desse autoridade aos seus servos. Então, os seus servos são aqueles que têm um chamado para estar falando desta palavra, deste grande amor, que, inclusive, falando em amor, vai ser a nossa derradeira matéria neste sentido aqui, deste propósito que nós estamos fazendo, em trazer alguns assuntos que é necessário para nossas vidas, como se estivéssemos estudando para um vestibular. E a cada um a sua obra. Por quê? Porque um foi chamado, como o próprio apóstolo Paulo, um foi chamado para apóstolo, outro foi chamado para pastor, outro para bispo, outro para... e cada um tem outro para doutor. Doutor que nós falamos na Escritura não é um médico, não é um engenheiro, não é... O doutor é um professor, é aquele que ensina. Então, este tem o privilégio que ele é separado como se fosse o menor, mas na realidade ele é um dos personagens principal que faz parte da verdadeira igreja.
Então, a sua obra, cada um tem um compromisso para executar a obra de Deus. E mandasse ao seu porteiro que vigiasse. Quem é esse porteiro? O próprio Espírito Santo, que está aí anotando tudo, tentando convencer o homem do pecado, mas está sendo tudo registrado através do Espírito Santo, que vai entrar, vai ser naquele dia do julgamento, vai ter um grande peso. O testemunho, o depoimento deste porteiro vai ser o principal para a salvação ou condenação de alguém. Portanto, aquele que blasfema contra o Espírito Santo pode contar como um derrotado já. E o versículo 36. Para que, vindo de improviso, não vos aches dormindo. Ah, não, o que vem a ser esse dormindo? Ah, não, porque Jesus ainda vai demorar a voltar, posso gozar um pouco da minha vida, está nas minhas mesadas ali. E depois eu me converto, vou para a igreja e vem o arrebatamento, sou salvo. Não, está enganado. Então, ele está dormindo e nós não sabemos se é daqui a 1 minuto, se é daqui a 10 horas, se é daqui a 5 horas, se é daqui a 1 mês ou 1 ano. Nós só temos que estar vigiando para não ser pego de surpresa, como no exemplo ali do ladrão que chega. E o 37, ele fala assim, e as coisas que vos digo a todos. Então, o aviso não é para um só, não é para o pastor, não é para o diácono, não é para a esposa do pastor, é para todos, está bem claro aqui nesse verso 37. Então, o aviso é vigiai. Agora vamos para o capítulo 14, 34 a 37. Diz o seguinte: e disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, foi uma situação que estava chegando o momento do tempo, de encerrar o tempo. Jesus ele subiu ali no monte, para estar orando, suplicando ao Pai, com certeza para dar força a ele, para suportar a grande agonia que ele ia passar. Ele pede ali aqueles discípulos que ficasse ali ao longo vigiando. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Sabia o que estava. Então ele vai ali, não vai suplicar ao Pai para tirar dele, não. Ele fala assim, olha, se for possível, porque eu, na minha condição de homem, eu estou me sentindo incapaz. Mas ele sabia, porque o Pai ia dar força para que ele resistisse àquilo. E no verso 36 diz assim, e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, é exatamente como eu falei. Ele sabia, olha, eu como homem estou me sentindo fraco para cumprir esta tarefa. E ele pede os seus discípulos para ficar ali, vigiar um pouco,
mais, e eles não foram capazes de cumprir aquilo que ele tinha mandado. E 37, que é o último deste texto que nós vamos ler hoje, e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? E esta 1 hora que ele fala aqui com seus discípulos, ela representa nas nossas vidas o tempo que falta para cumprir a promessa, para cumprir os desígnios de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios 15, 33 e 34. Diz o seguinte: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente o que nós, quando começamos falando, dando a introdução neste assunto, é uma parte que nós precisamos estar vigilante com as nossas línguas. Quanto menos falar, menos nós pecamos. Então, o próprio Jesus, Paulo avisa que, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, a gente está numa conversa assim, sem achar que está algo demais, ali nós podemos perder uma grande bênção. E o 34 diz assim: Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, às vezes, o indivíduo está ali achando que é o super servo, mas ele começa a enfiar coisas no meio daquilo que não é para ser escandalizado, para não ser escandalizado. Agora vamos para Lucas. Lucas 21, de 34 a 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso que aquele dia. Então, mais um aviso endossado no Evangelho de Lucas. E aqui tem alguns cuidados que nós temos que vigiar. Não, vou para aquele banquete, o cara chega ali, quando vê a mesa servida, esquece de Deus. É aquela esganação, porque a glutonaria ela é um dos pecados capitais. E a própria palavra ela chama embriaguez. O homem pode embriagar com vários elementos. Um se embriaga de bebidas fortes, outro se embriaga na arrogância, outros se embriagam na falta de conhecimento, na falta de cuidado. Ele não é aquele vigilante que fala de qualquer maneira. Então, os banquetes da vida, ele embriaguez dos cuidados da vida. Aquilo, eu vou gozar a minha vida, tal, que hoje até inclusive, hoje uma frase muito, sextou,
cara sai do serviço, deixa de estar correndo para casa para ficar com a família, que não, ele vai lá para as mesas de bar e se embriaga ali em tudo. E acaba esquecendo do verdadeiro compromisso que ele tem, que um dia, diante de uma autoridade, assumiu que cuidaria daquela pessoa, e ele esquece disso tudo pelos cuidados da vida. E o 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então ele deixa esse aviso, não é só para o povo de Israel, não é todo mundo, ele tem que estar imbuídos neste cuidado, nessa vigilância. E o último, 36, eles falam assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas, que não não acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Neste último versículo aqui, ele chama atenção para no dia do julgamento, que as nossas ações de hoje, a falta de vigilância, hoje é aquele dia, nós podemos estar diante do trono. E o último versículo, que nós não vamos nem ler aqui, ele fala sobre a grande guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, que está em Apocalipse 16, 15. E o próprio Jesus avisa sobre isto, sobre a sua vinda. Então, é algo que nós precisamos estarmos vigilantes para não ser pegos de surpresa naquele grande dia. Então, está aqui mais uma matéria para o nosso vestibular. Na prova desse vestibular, se vamos ser aprovados ou reprovados. Então, primeiro, santificação. Segunda matéria, fé. E esta terceira matéria, nós deixamos hoje, que é a vigilância. E se Deus quiser, se for da vontade do nosso Criador, vai ser a próxima perseverança. Nós vamos falar sobre este assunto. Senhor Deus, nós adoramos o teu santo nome, te bendizemos pela grandeza da sua santidade e por nos capacitar em realizar esse trabalho. Sabemos que da nossa parte sempre falta alguma coisa, mas da tua parte jamais faltará. Nós te entregamos as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém.